queridos e queridas, vocês que já estão ligados ou que estarão ligados, em nome de Jesus, lá no livro do profeta Abacuque. Deus tem nos dado uma palavra de reflexão, uma palavra, por que não dizer, de direção de Deus na nossa vida, e eu tenho certeza que mediante a palavra da verdade, essa palavra que é a verdade, com poder para salvar, curar e libertar, transformar, santificar, purificar, alimentar a nossa alma, eu tenho certeza que mediante o poder dessa palavra, algo de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, para quem conhece, para quem lê a Bíblia, para quem tem intimidade com a Bíblia Sagrada, é um livro muito conhecido, mas de repente você também não conhece, de repente você ainda não teve a oportunidade de estar meditando nesse livro, e eu quero te convidar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, está no Antigo Testamento, amém? Abacuque, capítulo 3. A temática rápida dessa reflexão que eu quero trazer para você é falar sobre os 3 tempos de Deus na vida de Abacuque. Os 3 tempos de Deus. Há 3 momentos da vida de Abacuque que retratam a nossa realidade em muitos momentos da nossa vida, e talvez, quem sabe, se você assistir essa live, você vai perceber que a história que vai ser aqui lida retrata exatamente a realidade da sua vida. Nesse momento, você que está aí do outro lado assistindo essa live, talvez você diga: meu Deus, mas é exatamente o que eu estou vivendo nesses dias. Então, eu quero me propor extrair um aprendizado da história da vida desse profeta, entendendo em que momento Abacuque recebeu de Deus o entendimento para que ele pudesse vislumbrar a ação de Deus, para que ele pudesse contemplar a ação de Deus na vida dele, mesmo em meio às adversidades. Então nós vamos aqui rapidamente fazer uma reflexão sobre os 3 momentos de Deus na vida de Abacuque. E eu quero ir logo para o final do livro, que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17 em diante. Diz o texto bíblico, Bíblia, viu, irmãos? A maior profecia que existe. Não tem profecia maior do que esse livro, amém? Se existe alguma profecia que você deve se guiar, se existe alguma profecia que deve governar a tua vida, que deve dar direção na tua vida, é essa aqui, ó, a palavra da verdade, amém? Abacuque capítulo 3, versículo de número 17 em diante, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Mas eu quero dar um enfoque especial em todo esse texto, mas principalmente no versículo 19, quando ele diz: o Senhor Deus é a minha força. Vamos para a reflexão do texto. Queridos, primeira coisa que nós precisamos entender lendo o livro de Abacuque é que até chegar nesse estágio da vida de Abacuque, até Abacuque chegar a esse nível de maturidade e de experiência com Deus, até ele chegar nesse nível de entender que ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e não haja gado nos currais, e os campos não dê mantimento, ainda que a adversidade venha, a tempestade venha, o deserto venha, a tribulação venha, ainda que a situação esteja dificílimo, ainda que Abacuque declara no final do seu livro: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas de repente, quando você pega o livro de Abacuque e já pula logo para o capítulo 3,
e lê os versículos que foram lidos, parece que foi muito fácil para Abacuque chegar a essa expressão de adoração. Porque o que Abacuque declara aqui no capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, é uma expressão de adoração. É um ato de desprendimento, de entrega, de confiança em Deus. E ele declara com a boca dele, mesmo que a situação esteja difícil, terrível, nada furtará dele a sua alegria. Ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. E no versículo 19 ele declara: o Senhor é a minha força. Olha aí que maravilha. Mas é necessário entendermos que até Abacuque chegar nesse terceiro estágio da sua vida, houve um processo de Deus na vida dele. E que muitas vezes nós que professamos a fé, que nos declaramos sermos seguidores de Cristo, também vivemos realidades muito semelhantes. E para isso eu gostaria de te convidar, ainda no livro do profeta Abacuque, eu gostaria de te convidar a meditar, a fazer uma reflexão do primeiro estágio da vida do profeta. Para isso, abra sua Bíblia lá no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, diz o texto, amém? Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Amados, lendo Abacuque capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, parece-nos que não é a mesma pessoa que acabou de fazer essa declaração no capítulo 1. Quando você pega a declaração de Abacuque no capítulo 1, é um clamor de desespero, é um clamor de súplica. E ele interroga Deus, ele questiona Deus: até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me responderás? Até quando gritarei violência e não salvarás? Esse era o primeiro estágio, o primeiro momento de Deus na vida de Abacuque. Às vezes a gente vê alguém que está fluindo, né, cheio da presença, está vivendo um momento assim de glória na presença de Deus. De glória que eu digo o derramar da unção, do poder de Deus. E a gente pensa assim que é tudo muito fácil, mas não é, irmãos. É tudo parte de um processo. Até Abacuque chegar no capítulo 3 com esse entendimento, com esse desprendimento, com essa entrega, com essa confiança, houve um processo de Deus na vida dele. Ele não chegou simplesmente com toda a facilidade do mundo e disse: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, não haja gados nos currais, e o campo não dê mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não foi fácil chegar nesse ponto. Houve um processo de maturidade, de intimidade, de experiência com Deus, que o levou ao entendimento do capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Então no capítulo 1, versículo 2, que eu acabei de ler, quando Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei? Você percebe que a mente dele ainda não sofreu um processo de transformação na sua perspectiva. Ele ainda não foi tocado por Deus de uma maneira tão tremenda, tão especial. Ele ainda não passou no processo, porque ele declara: até quando, Senhor? Mas no capítulo 3 ele diz: ainda que. Olha que diferença, olha como houve uma mudança da água para o vinho. Olha como houve uma mudança na perspectiva, no entendimento, na atitude de Abacuque perante a adversidade. No capítulo 1 ele questiona Deus: até quando, Senhor, clamarei? Até quando? Até quando? Até quando?
A oração de Abacuque, ela dá ênfase a esse questionamento. Até quando? Mas algo acontece na vida de Abacuque, nesse processo de Deus na vida dele, que no capítulo 3, ele entende o que significa descansar à sombra do Onipotente. Ele entende o que significa o ato de entrega, o que significa confiar em Deus. Ele sabe que não é fruto de meras palavras, mas é a atitude, uma postura na presença do Eterno. E esse é o primeiro momento, o primeiro estágio da vida de Abacuque, o estágio do questionamento. Ei, você que tem questionado a Deus aí, quem sabe, de repente você tem orado como Abacuque, irmão. De repente você tem falado com Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar ao Senhor por essa causa e eu não vou ver a tua mão agir em meu favor? Até quando clamarei e tu não me responderá? Até quando clamarei e gritarei ao Senhor que me socorra e essa situação persistirá? Até quando? O primeiro estágio da vida de Abacuque é o estágio do questionamento. Mas na vida do servo de Deus, nada fica como está. Amém? Quando você se coloca na presença de Deus e abre o coração, e rasga o coração e não as vestes, e se aproxima de Deus, não honra apenas com os lábios, mas de todo o teu coração, você o adora, você busca, você o deseja em espírito e em verdade, que são as características do verdadeiro adorador. Algo de Deus acontece durante esse processo, que agora aquele que questionava no primeiro estágio da sua vida, no primeiro momento de Deus na sua vida, no primeiro momento, no primeiro estágio da vida de Abacuque, que era o estágio do questionamento, agora Abacuque, vivendo este processo de Deus, ele entra agora na segunda etapa, do segundo estágio da sua vida. É o estágio da torre, é o estágio do silenciar. É o estágio em que Abacuque entra num estado de reflexão, de exame de si próprio, de análise da situação, do contexto da adversidade. E lá no capítulo 2, abre aí a sua Bíblia, segundo estágio, segundo momento de Deus na vida de Abacuque. Abacuque diz assim no primeiro versículo: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. De repente na sua Bíblia está uma outra versão. De repente na tua Bíblia está falando que sobre a torre, né? A torre. Por isso que eu disse que o segundo estágio da vida de Abacuque é o estágio da torre, é o estágio da vigilância, é o estágio da observação, da prudência no falar. E ele diz: para ver e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Em outras Bíblias vai falar quando eu for arguido. Esse é o segundo estágio. Mas o que eu quero aqui bater forte na tecla é que você precisa entender que entre o primeiro estágio do questionamento ao segundo estágio da torre da vigilância, houve nesse processo algo de Deus na vida de Abacuque, no campo da sua mente, no campo das suas emoções, no campo do seu coração, porque aquele Abacuque no capítulo 1, que antes questionava Deus, até quando, até quando, até quando? Agora ele resolve calar-se, pôr-se na torre da vigilância e esperar para ver, para ouvir aquele que fala com ele e o que ele responderá quando ele for repreendido. Esse é o segundo estágio da vida de Abacuque. E no meio do processo de Deus na vida dele, existem coisas acontecendo dentro do coração, no campo da mente, da alma,
que estão no campo da intimidade de Abacuque com Deus. São frutos de reflexões que Abacuque faz durante o processo que o levam a entender que era o momento dele ficar na torre da vigilância. E aí, chegamos agora ao terceiro e último processo na vida do profeta. Porque uma coisa que eu posso afirmar para você é que em cada processo na vida de Abacuque, ele extraiu um aprendizado. Na vida de Abacuque, em cada fase da sua vida, naquela primeira fase em que ele questiona Deus, como disse aqui, vou repetir, existem coisas acontecendo na vida de Abacuque, que estão no âmbito da sua intimidade com Deus, coisas que de repente os lábios não expressam, mas está aqui no íntimo, no coração. Sabe aquele problema que tu não conta para ninguém, é você e Deus aqui dentro, ó. Você não registra, mas você fala com Deus no teu íntimo. E no meio dessa reflexão, dessa intimidade, dessa interação de Deus com Abacuque, Abacuque então percebe que aquela postura do capítulo 1 não era postura adequada. Não era postura adequada dele questionar a Deus até quando, então ele se coloca agora na torre da vigilância. E na torre da vigilância, novos aprendizados de Deus. Na torre da vigilância, o processo de Deus na vida de Abacuque não para por aí. Porque o processo de Deus na vida de Abacuque tem que atender aquilo que Tiago escreve. Tende por motivos de grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, e por aí vai, até que o teu fruto em Deus seja perfeito. E Abacuque está vivendo um processo de Deus. E chegamos agora no terceiro e último estágio, na terceira e última etapa de Abacuque. Abacuque agora não é mais aquele Abacuque do capítulo 1 que questionava Deus. Abacuque agora não é mais aquele Abacuque do capítulo 2, que num processo de autoexame, de análise, de reflexão, entende o que Deus espera dele. Agora Abacuque no capítulo 3 é um homem mudado. Ele nem sequer se atreve a perguntar a Deus até quando. Mas a declaração dele é uma declaração de humildade, é uma declaração de dependência, de adoração, de entrega. Abacuque vira para Deus e declara: Senhor, ainda que a figueira não floresça. Ó, cadê o homem que questionava até quando? Eita glória! É isso que o Espírito de Deus faz na vida, que dá lugar para Deus agir, para Deus trabalhar, para Deus transformar perspectivas. A visão de Abacuque agora é outra. Ele não tem mais aquela visão do capítulo 1, ele não enxerga mais a adversidade da mesma maneira, mas ele cresce, há crescimento espiritual, ele amadurece na presença de Deus. E agora ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, e não haja gado, o campo não dê mantimento, ainda que a situação seja terrível, nada roubará a alegria da salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. Deus é a minha força. No momento difícil da tua vida, Deus é a tua força. Pastor, está difícil, agarre-se em Deus. Ele é a tua força. Abacuque não teve um Paulo para dizer para ele, como Timóteo teve. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, se eu não estiver equivocado, tá? Se eu não estiver, 1 Timóteo 2, 1, Paulo escreve a Timóteo e diz: fortifica-te na graça
que há em Cristo Jesus. Abacuque chega para Deus e diz: Senhor é a minha força. Senhor é a minha força. Eu me alegrarei em ti, não importa a tribulação, não importa a adversidade. O Senhor é a minha força. Amém, queridos? Agarre-se em Deus, segure firme nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que em meio a esse processo de Deus na sua vida, no final, você entenderá o que Deus espera de você, a título de verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Eduardo Richard. Olha a trombeta aí.